No dia 27 de janeiro de 2013 acontecia uma das piores tragédias do Brasil, o incêndio da Boate Kiss, que infelizmente ceifou 242 vidas, dentre elas jovens de diversas faixas etárias. Bom, atrelado a esse fato tão marcante, tão triste na história do nosso país, eu gostaria aqui de abordar nesse vídeo acerca de comentários tão absurdos, insanos e desrespeitosos, principalmente para com os familiares desses jovens que tiveram suas vidas ceifadas de uma forma tão fatal, de uma forma tão brutal. E ainda temos que ouvir esses tipos de comentários tão absurdos, até mesmo nos dias de hoje. Bom, é sobre este assunto que pretendo abordar no vídeo de hoje. E para você aí que ainda não me conhece, eu sou Ricardo Carvalho, apresentador do canal Finalmente Livre. E você é muito bem-vindo aqui em nosso canal. Bom, como acabei de relatar na introdução do vídeo, essa tragédia chocou o nosso país, não é? Repercutiu não só no Brasil essa tragédia, mas também em diversas partes do mundo. E nesse ano de 2023, no dia 27 de janeiro, não é, do mês passado, porque hoje é dia 1º de fevereiro, essa tragédia completou 10 anos. 10 anos que esses jovens, infelizmente, não é, fatalmente perderam suas vidas ali naquela boate. E aqueles jovens estavam ali apenas para se divertir, não é, passar o tempo, comemorar. Alguns tinham passado, não é, no vestibular para ingressar na faculdade de diversos cursos. Então aqueles jovens ali simplesmente só queriam se divertir. E que mal há nisso, não é? Não é verdade? Mas infelizmente aconteceu essa fatalidade, não é? É óbvio que existiu fatores que contribuíram para que essa tragédia acontecesse, não é? E a justiça brasileira está fazendo a sua parte, tentando punir aqueles que tiveram culpa, não é? Nesses fatores que contribuíram para essa fatalidade. Bom, eu particularmente acho, tá? Espero que se algum familiar estiver assistindo esse vídeo, por favor, não me interprete mal, tá? Se tem uma coisa que eu procuro na minha vida aplicar, é a empatia, é me colocar no lugar do outro, do próximo. Mas o que eu vou dizer aqui é baseado no que eu acho, tá? Mas de forma alguma eu estaria aqui dizendo isso sendo insensível, né? Não me colocando no lugar de você, familiar, que talvez esteja me assistindo, ou de qualquer outra pessoa, né, que talvez conhecia alguma vítima ali. Bom, eu particularmente acho que mesmo havendo culpados, como eu sei que existe culpados, não é, nesses fatores que contribuíam na tragédia, ainda assim eu prefiro acreditar que eles não fizeram isso de forma intencional, tá? É minha opinião, por favor. Não me interpretem como sendo uma pessoa insensível ou que esteja até mesmo defendendo a culpabilidade dos culpados. Não. Eu acho sim que isso é um papel da justiça brasileira e eu acredito que ela está sendo feita, não é? Mesmo que a passos lentos, mas eu acho que a justiça está procurando cumprir o seu papel, né? Punir os responsáveis que contribuíram nos fatores que assim propiciou, né, essa fatalidade, essa tragédia. Então eu acho particularmente que os donos, né, da Boate Kiss, né, o dono, os sócios, até mesmo os integrantes da banda, né, que infelizmente tiveram, né, aquela infelicidade, aquela ideia, né, de acender um artefato, um fogo de artifício que não era permitido para aquela ocasião e muito menos naquele local, naquele ambiente. Então assim, tanto os donos da boate como os integrantes da banda e outros responsáveis, né, os seguranças, aqueles que estavam ali, os funcionários da boate, eu acredito que nenhum deles teriam a intenção, não é, de provocar
aquela tragédia, né, com grandes proporções. Eu acredito que nenhum deles teria a intenção de tirar a vida dos seus semelhantes e até mesmo colocar a vida deles em risco, né, porque os seguranças estavam ali, não é? Os próprios integrantes da banda, né, o vocalista, né, e os demais, enfim, eu particularmente quero acreditar que, embora houve falhas sim, não é, culpa sim, não é, de cada um dos donos, não é, por não ter atentado para o material que estava sendo usado ali, inflamável, não é, e muito inflamável aquela espuma. Por questão de economizar, não é, para não colocar a espuma adequada anti-chama. Então assim, cada um teve, não é, a sua parcela de culpa. O vocalista que acendeu aquele artefato, não é, sem mesmo ter a noção de que aquilo ali poderia causar um incêndio. Então assim, mesmo cada um tendo a sua responsabilidade, a sua culpa, né, o Estado também, não é, por sua vez o Corpo de Bombeiros, não é, segundo há relatos do Ministério Público que havia alvará vencido, os equipamentos de proteção, como por exemplo os extintores que não funcionavam, né, quando na verdade deveria ter funcionado, a aplicação da espuma barata, né, que não era anti-chama, mas super inflamável e também com seu efeito venenoso. Então assim, houve culpas? Sim, isso é óbvio, não é? Houve culpados? Sim, isso é óbvio. Mas mesmo assim eu acredito que nenhum deles, não é, teriam a intenção de causar essa tragédia que colocariam até mesmo a vida deles em risco, não é? Então é o que eu acho, tá, gente? Mas como eu disse na introdução desse vídeo, eu quero trazer o caso da Boate Kiss, até mesmo porque, como eu disse, está completando 10 anos, não é? Completou 10 anos, melhor dizendo, no dia 27 de janeiro, e ainda assim, não é, passado 10 anos, ainda ouvimos coisas absurdas, insanas, não é, desrespeitosas também, porque como disse, não é, eu particularmente procuro colocar a empatia, aplicar a empatia na minha vida, me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, não é, pensar assim, bom, poderia ter sido comigo, poderia ter sido com um familiar meu, um conhecido meu, um amigo que estivesse dentro daquela boate, e como eu gostaria, não é, que as outras pessoas reagissem, não é, diante essa tragédia, essa fatalidade, não é? Como é que eu gostaria, não é? Será que eu ia me sentir bem, confortável, ouvindo alguém dizer, principalmente alguém que se diz da fé, alguém que se diz religioso, não é? Que fala tanto de amor, que prega tanto amor, e no entanto a gente vê um discurso de uma frieza tamanha, de uma proporção absurda, que talvez você aí não tenha noção disso, não é? Desses tipos de comentário. Eu espero que você nunca tenha ouvido um comentário do tipo, não é? Como eu já escutei relacionado a essa tragédia. Ah, mas se aqueles jovens estivessem na igreja, não teria acontecido isso. Ah, mas se aqueles jovens tivessem ouvido o conselho dos pais, talvez isso não teria acontecido com eles. Ah, mas essa tragédia aí, não é? Isso é questão de livre-arbítrio. Então vocês percebem, não é? O quão é absurdo ouvir esses tipos de comentários. Agora se coloque no lugar das famílias, não é? Dos pais que perderam seus filhos ali naquela tragédia, dos filhos que apenas foram comemorar, não é, porque haviam passado no vestibular de um determinado curso. Jovens que estavam ali simplesmente para se divertir. Que mal há nisso? Nenhum. Não é? E aí um familiar, um amigo ouvir um religioso, um evangélico com um discurso tão insano desse, tão desrespeitoso. Gente, põe a mão na sua consciência, você evangélico, você cristão, não é? Você que fala tanto de amor, você dizer um absurdo desse, não é? Então, se isso é livre-arbítrio, então você está dizendo que aqueles jovens, então eles optaram, eles escolheram em morrer naquela noite, não é, tão fatídica. É isso mesmo que vocês estão dizendo? Ou pior, não é? Há aqueles que conseguiram escapar, não é? Porque dessa fatalidade aí, 242 jovens perderam suas vidas de forma fatal, não é? De forma fatal. Mas 600 pessoas ficaram feridas e houve sobreviventes.
felizmente houve sobreviventes. Mas ainda há um outro discurso da parte de evangélicos, principalmente eu já ouvi e continuo ouvindo, passado 10 anos ainda ouvimos absurdos do tipo, evangélicos que dizem assim, não é? Que tiveram parentes que estavam na boate, mas conseguiram sobreviver. E aí esses evangélicos dizem o seguinte: ah, meu filho, Deus livrou meu filho. E até mesmo de sobreviventes que talvez por ignorância, né, não tenham noção disso, dos seus relatos, não é? E dizem assim: ah, Deus me salvou, eu vi um homem de branco que me deu a mão e me arrancou da boate, ah, Deus usou alguém para me livrar e eu não morri. Então isso é tão absurdo, isso é tão de uma arrogância, de uma prepotência tamanha, que essas pessoas não conseguem perceber o seguinte: ora, se o Deus que vocês falam é amor, não é? O Deus que vocês falam é o Deus de compaixão, de bondade, então isso significa dizer que ele então deveria ter livrado a todos, e não apenas a um grupinho, a 2, 3 pessoas. Por quê? Porque seriam você, o seu familiar cristão, evangélico, religioso, mais especial do que os outros jovens? Não é? Não estavam no mesmo ambiente, não estavam também se divertindo? Por que que o seu filho, o seu parente, é especial só porque é religioso, não é? Então esse livramento, essa bondade, esse amor do seu Deus é restrito, é seletivo? É isso mesmo que você abre a sua boca para falar essa sandice, essa insanidade, esse absurdo, essa falta de respeito para com os outros familiares das vítimas, não é? Que infelizmente não tiveram a mesma sorte. Então assim, é tão absurdo ouvir isso, é tão nojento ouvir isso, não é? Ah, mas o meu filho foi salvo. Então o seu filho é mais especial do que os outros, não é? Do que o filho do outro. Então isso é um absurdo. Eu sinceramente não acredito, né? Não acredito que exista nenhum ser, né, sobrenatural, bondoso, que faça tudo isso, mas que escolha quem ele vai beneficiar. Ora, se existe um Deus que é amor, que é bom, que tem compaixão, então essa compaixão deveria se estender a todos. Afinal, todos estavam na boate. Então por quê? Então acredito que os sobreviventes, aqueles que sobreviveram, foi por sorte. Ou porque alguém de fato conseguiu salvar, alguém que também tentou salvar outras vidas, mas infelizmente não conseguiu. Mas não porque o seu filho ou porque você se acha especial, porque todos nós somos seres humanos. Todos nós somos vulneráveis, seja você o que for, homem, mulher, adulto, jovem, idoso, branco, negro, seja qual for seu status, gênero, todos somos seres humanos. Não é? Todos somos vulneráveis, passíveis a tudo, inclusive à morte. Então, está mais do que na hora de você rever os seus conceitos, você religioso, que anda falando asneiras, que anda falando esses absurdos, essas insanidades, essa falta de respeito e empatia pelo próximo. Guarde as suas convicções absurdas, insanas da sua religião, do que você acredita como verdade absoluta, para você mesmo, para dentro do seu núcleo religioso, não é? Para dentro do seu ciclo religioso, dentro da sua igreja, dentro da sua família. Agora não sai por aí falando besteiras, falando coisas do tipo, não é? Que vai machucar a outras pessoas, principalmente as famílias enlutadas, não é? Que ainda houve um absurdo desse. Ah, se aquele jovem se estivesse na igreja, não teria acontecido. Ora, então você quer me dizer que a igreja é o lugar mais seguro do mundo, que na igreja, né? Pelo fato de você estar dentro de uma igreja, de um ambiente, de um espaço físico, né, que você julga sagrado, não sei porquê, só na sua cabeça, né, da fantasia, na sua cabeça ilusória, você acha que estando dentro de uma igreja você está protegido de tudo e de todos, né, dos fenômenos da natureza, que nada vai acontecer na igreja, só pelo fato de que você acha que aquele ambiente físico está protegido, né? Isso é uma coisa ilusória, é uma fantasia, é óbvio, porque você pode estar dentro da sua casa, você pode estar dentro da igreja. Eu estou agora gravando esse vídeo aqui e eu não estou isento de que me aconteça algum mal, de que o teto não caia sobre a minha cabeça, de que ao sair daqui uma bala não me atinja, não é? Enfim, nós não somos infalíveis, nós somos falíveis. Somos seres mortais, vulneráveis, sujeitos a tudo nesse mundo.
Então por que você acha que o fato de você estar dentro de uma igreja você está protegido, não é? O porquê passa isso pela sua cabeça? Bom, eu acredito, sabe por quê? Porque você não pensa, porque você não usa o seu raciocínio. Eu poderia aqui citar vários exemplos de acidentes que aconteceram dentro de igrejas, onde fiéis estavam ali reunidos, cultuando ao seu Deus e não foram protegidos. Mas, a exemplo, eu vou citar aqui um caso que eu não me lembro bem o ano, mas está aí na internet, é só você pesquisar que você vai ver que eu não estou falando mentira. Mas teve um ano aí que aconteceu um acidente dentro da igreja Renascer. A igreja Renascer em Cristo, né? Aquela igreja que é presidida pelos bispos Sônia Hernandes e o seu marido, o pastor, o bispo Estevam Hernandes. Uma certa feita aconteceu um acidente onde todos estavam reunidos ali no culto e o teto da igreja desabou e algumas pessoas ficaram feridas. Eu não me lembro se houve óbitos, mas eu sei que pessoas ali foram gravemente feridas. Não é? Então, assim, ora, não estavam dentro da igreja, não é um ambiente para vocês sagrado, não é? Que tem a presença, a proteção de Deus. Então, por que aconteceu aquele acidente? Não é? Quantas igrejas aí, às vezes, entram assaltantes, bandidos? Já houve também casos de pessoas estarem dentro da igreja e entrar alguém lá, não é? E começar um tiroteio, uma guerrilha, e atingir algumas pessoas. Então, assim, tem tantos casos aí na internet, é só você pesquisar. Então, se você acha que o fato de estar dentro da igreja, né, impediria, se aqueles jovens que estavam na Boate Kiss, né, estivessem dentro de uma igreja, estariam protegidos, isso é insano, isso é leviano você dizer isso. Porque eles poderiam estar em qualquer lugar. Isso não influenciaria no fato em evitar que acontecesse uma tragédia. Volto a dizer, o que aconteceu na Boate Kiss foi uma fatalidade. Houve sim fatores que contribuíram para esta fatalidade, houve, é fato. Mas o fato daqueles jovens estarem ali naquela noite, né, ou de não estarem em outro lugar, não significa que talvez eles não fossem vítimas de uma tragédia, de qualquer fenômeno, não é, que tivesse de acontecer. Então, tira essa ideia insana, né? Para de falar besteira. Se estivesse na igreja não teria acontecido. Não. O fato de estar dentro da igreja não isenta que aconteça nada, não é, de uma tragédia, né, que impeça, melhor dizendo, uma tragédia, um caso, não é, à parte. Isso não tem nada a ver. Tá? Ou até mesmo que eles não estivessem na igreja, mas se estivesse em casa, né? Talvez, mas se eles estivessem em casa, não tivesse acontecido com aqueles jovens, né, em específico, mas isso não significa também que não viesse a acontecer um acidente, que impedisse de acontecer um acidente. Como eu disse, né, eu estou aqui agora em casa gravando um vídeo e eu não sei, pode ser que aconteça alguma coisa, não é? Não há garantias que não aconteçam nada com a gente, porque somos vulneráveis, estamos sujeitos a tudo. Então esse discurso não cola. E muito menos o discurso do livre-arbítrio. Mas eles foram porque quiseram. Sim, daí? E qual o mal eles fizeram em ter ido se divertir? Qual o mal nisso? Então, pelo fato deles terem usado o livre-arbítrio, né, o direito de escolha, eles escolheram estar ali. Então, por isso eles tinham que ser penalizados pelo Deus bondoso de vocês, que vocês tanto falam que é amor. Então esse Deus puniria aqueles jovens porque eles foram se divertir, ou porque talvez o pai e a mãe disse, olha, não vá, mas aqueles jovens quiseram ir, e por isso eles foram punidos porque desobedeceram os pais, mas sendo adultos, usaram do seu direito, da sua escolha, da sua liberdade, e por isso eles tinham que ser punidos. É isso mesmo? Punidos? Bom, é leviano demais, né? É nojento demais ouvir isso. Revejam os conceitos de vocês antes de abrir essa boca, né, e pronunciar, usar dessa língua podre para falar insanidades. Ao invés de proferir insanidades, profiram palavras construtivas, palavras que dê conforto, que apoie essas famílias enlutadas, que dê um apoio, que dê um conforto, e não de estar falando besteiras. Se você não sabe pronunciar palavras que vai construir, palavras de apoio, de conforto, então deixa a sua boca fechada, que é bem melhor, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, a minha opinião, né? Eu estou trazendo esse caso aqui porque está à tona aí, inclusive a Globo, né,
a Globoplay lançou um documentário muito interessante, né, sobre a história, do incêndio da Boate Kiss, e também a HBO, né, se não me engano, também fez uma minissérie falando aí a respeito, né, do incêndio da Boate Kiss. Então, assim, é um assunto que está muito à tona. Como disse, está completando 10 anos que aconteceu essa tragédia lamentável, não é? Então, por essa razão, é que eu estou trazendo esse caso aqui, aproveitando a oportunidade para falar, né, esses comentários desrespeitosos, absurdos, insanos da parte de pessoas da fé, em sua grande maioria, principalmente de evangélicos, tá? Eu espero que tudo que eu falei aqui sirva ao menos para você refletir. E se você anda cometendo esse absurdo, falando besteiras, reveja seus conceitos, tá? E me lembrando aqui, eu até assisti alguns trechos aí dessa minissérie que está sendo exibida, né, pela Netflix. A Netflix também lançou uma minissérie sobre o incêndio da Boate Kiss, e de uma forma muito realista, tá? Embora os atores ali encenam, são uma encenação, mas é dentro de fatos que aconteceram, é baseado em fatos reais. Então, assim, eu já deixo a dica, né? Vale a pena você assistir, mas esteja psicologicamente preparado, porque as cenas realmente são fortes e são baseadas mesmo em tudo que aconteceu ali dentro da Boate Kiss. A você aí, muito obrigado pela sua atenção, e os meus reais sentimentos, né, as famílias que ainda estão enlutadas, afinal perderam parte, né, delas, perderam filhos à flor da idade. Então vai aqui o meu respeitoso sentimento a essas famílias enlutadas, caso esse vídeo esteja chegando até você, algum familiar ou amigo, né, parentes, enfim. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.